Shabbat Shalom a todos. Vamos fazer então uma breve oração antes de iniciarmos esse comentário. Eterno nosso Deus, te agradecemos, te louvamos, Senhor, por esse momento. Que o Senhor possa preparar nossos corações para iniciarmos a celebração dessa festividade que o Senhor instituiu. Hoje não cumprimos mais exatamente o que está escrito, mas ainda é um memorial, ainda é um momento solene, e algumas coisas nós cumprimos também. Então, que o Senhor também prepare esse momento para meditarmos também no estudo da Tua Palavra. Em nome de Yeshua. Então, nós estamos na Parashat Tzav, né, Levítico capítulo 6. É uma paraxá que dá continuidade ali sobre a temática dos sacrifícios, que é uma temática recorrente em todo o livro de Levítico. Enquanto no livro de Êxodo nós temos o processo de saída do Egito e finalizando ali com a preparação do Mishkan, que é o local ordenado por Deus para ali ele se fazer habitar com a sua glória, com a sua Shekinah. Mas a gente percebe que todo o livro de Levítico vai ser permeado ali por rituais sacrificiais, rituais de ofertas, sacrifícios de animais. E às vezes também sacrifícios de alimentos, cereais. E nós vemos que no livro de Êxodo há muitos detalhes sobre a construção do Mishkan. Aliás, a palavra Mishkan vem de Shachan, né, que significa morar, residir. Vem também de Shachen, vizinho. Ou seja, nós queremos que o Eterno seja nosso próximo. Ele nos ordena, amarás teu próximo, mas o Eterno também quer ser próximo de nós. Amarás teu próximo como a ti mesmo. E se o Eterno for próximo, nós amaremos o Eterno também. Também temos ali as funções sacerdotais, né, que vão manter o Mishkan em funcionamento. Vemos que após rigorosas instruções, então a construção é feita. O Mishkan finalmente é levantado com os materiais que o próprio povo forneceu. E aí nós temos um ponto importante. Esses materiais eles não foram instituídos como taxa, como imposto. Tais famílias vão dar tantos por cento e vão dar em dinheiro, em ouro, para depois a gente... Não. Tudo foi feito através de doação espontânea. É claro que houve uma abertura ali. Agora estão abertas as ofertas, que quem quiser trazer de coração, traga. E aí o povo correspondeu e até muito mais, deu muito mais daquilo que era necessário. Isso daí é um tipo de oferta que está relacionado com a trumá, que foi a coleta. É um tipo de oferta que é nedavá, nediv lev, doações voluntárias, vem de lev, coração. Nedavá, nediv lev, doações de coração. Então, embora Deus tivesse orientado que fosse construído o Mishkan, ele foi realizado porque assim o povo quis de coração, assim como está escrito. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, em primeiro lugar, Deus ele estabelece que nós o amemos, mas esse amor ele não pode ser artificial, ele tem que ser de todo o seu coração. Então, não adianta, e muito disso tem a ver com aquela questão de obras e fé. Porque obras que você realiza sem que aquilo seja do seu coração, são obras mortas que não edificam. Mas um coração realmente voltado tende a frutificar em obras, vamos dizer assim, obras kasher, né? Obras adequadas, dentro daquilo que Deus estabelece. Então, o Mishkan, vemos que o Mishkan, ou Beit HaMikdash, que possui o mesmo propósito, é uma construção física cheia de elementos simbólicos que trazem para o povo uma noção que a santidade de Deus está ali presente e, dessa forma, todo o povo também é santificado. Em resumo, é uma forma de Deus habitar através da sua presença em espírito. Sim, porque Deus ele é espírito, ele se manifesta espiritualmente, já que ele não tem forma. Isso está nos 13 princípios de Maimônides, do Igdalo, que a gente recita no Sidur. A tal ponto que, juntamente com a Torá guardada pelo povo, simulava na terra de Israel uma espécie de Éden,
Sim, o Éden ele é, em alguns aspectos, existente na medida que Israel estabelecia o Mishkan e aí a presença de Deus estava ali, e algumas coisas sobrenaturais começavam a funcionar. Por exemplo, com alguns milagres que Deus fazia, como a ausência de esterilidade, a ausência de doenças, inimigos fugiam diante de Israel, até as feras fugiam, e não havia falta de chuvas. E ainda, a cada 7 anos, a terra produzia os seus frutos, sem que houvesse trabalho. Se nós olharmos lá para a lei da Shemitah, a cada 7 anos, isso é um milagre. Isso não é uma coisa que acontece naturalmente. E isso, Deus falou, vai acontecer aqui. No 7º ano, não vai haver falta de frutos e vocês não vão lavrar a terra. E nesses anos também os escravos descansavam e eles ficavam iguais a seus senhores, porque todos dependiam apenas de Deus, assim como no Éden. Na verdade, nós sempre dependemos de Deus, mas ali nem o trabalho era necessário ser feito, o trabalho que geralmente as pessoas fazem e que muitas vezes acaba sendo a razão da pessoa viver. Eu vou viver para trabalhar e para ganhar dinheiro do meu trabalho, para ficar rico, e aí fica nesse processo de retroalimentação. E aí eu vou trabalhar mais, e eu vou ganhar mais recursos. Mas Deus estabelece diferente. Não, vai ter um momento que vocês não vão ter que trabalhar. Nem o pobre, nem o rico vai trabalhar. Então, em Levítico, o Mishkan ele entra em funcionamento com diversas atividades. Na maior parte das vezes, então, voltadas em um elemento particular. E agora nós vamos ver algo que talvez não seja muito agradável, se a gente parar para pensar, que é o sacrifício, o korban, né? O korban que vem da palavra karov, que significa perto. Então, aqui Deus ele já estabelece um padrão de que para que haja aproximação, é necessário, então, o sangue, né? A morte de um animal, é necessário o sacrifício. Então, o ritual sacrificial, ele representava boa parte da atividade diária do Mishkan. Em várias situações de impureza e pecado, havia necessidade de que a pessoa levasse um korban, que também é chamado de oferta. Então, nós temos vários tipos de korbanot. Nós temos a oferta pacífica, shelamim, por exemplo. Temos a oferta de manjar, né, chamada de mincha. Oferta pelo pecado, hatat. Oferta pela culpa, asham. E a oferta de elevação, olá. E aqui a gente percebe que algumas ofertas elas estão associadas com práticas pecaminosas, práticas de erros, de situações em que torna a pessoa culpada, ou porque ela fez um pecado involuntário, ou um pecado voluntário, pecado por ignorância, pecado contra coisas sagradas, sacrilégio. Mas nós temos também alguns tipos de ofertas que não está associado especificamente ao pecado de um indivíduo. Nós temos alguns sacrifícios com outras finalidades, como o Korban Olá, por exemplo, que é uma oferta diária. Ela era feita 2 vezes ao dia, com o simples intuito de manter o povo santificado. Porque o povo, em geral, ele está sempre pecando. Então, havia esse sacrifício geral que não estava associado ao pecado de um ou de outro indivíduo, mas era algo geral para santificar todo o povo, né, para que a presença de Deus pudesse estar ali. Havia também as ofertas pacíficas, shelamim, que vem da palavra shalom, né, paz, usadas geralmente por gratidão ou por cumprimento de voto. Enquanto no início do processo de construção do Mishkan, temos ofertas também nedavá, temos as ofertas nedavá que nós falamos anteriormente, que são aquelas ofertas que não envolvem sacrifícios, que envolvem doações, mas depois do Mishkan montado, daí temos essas ofertas de sacrifícios, que são korban, a aproximação. Então a gente percebe que primeiro deve-se ter o desejo de que Deus esteja perto, né, ter um coração inclinado, mas depois também a gente tem que nos aproximar também. Então a gente deseja que Deus esteja perto, mas aí a gente tem que andar com diligência para que Deus continue perto. Então a gente tem essas 2 responsabilidades. Interessante que em shelamim, as ofertas de pazes, que envolvem gratidão ou voto, que fazem parte de situações de korbanot, né, de ofertas sem pecado ou culpa envolvido. A pessoa que está levando seu korban totalmente de coração, uma vez que não é compulsório oferecê-lo.
Então, as ofertas de Shelamim, elas são trazidas, mas em nenhum momento a pessoa precisava fazer aquilo inevitavelmente. Aconteceu algo e ela, como por exemplo, ela fez um voto que não é obrigatório, e aí ela acaba depois tendo que trazer uma oferta desse tipo. Então são ofertas não obrigatórias, mas mesmo assim a pessoa escolhe fazê-lo. Às vezes também são ofertas de gratidão, né? Chamadas ofertas de ação de graças. Por exemplo, a pessoa teve um livramento de algum acidente, ou ela, por exemplo, queria muito um filho e passou anos, a pessoa não tinha, e daí finalmente Deus ouviu a oração e veio um filho. Aí a pessoa trazia esse tipo de oferta, de louvor, assim, de gratidão. Então agora nós temos também algo interessante sobre isso. A oferta Shelamim tem a ver com Shalom. São ofertas não obrigatórias, mas mesmo assim a pessoa escolhe fazê-lo. O rei Davi, Melech David, ele foi proibido de construir o Beit HaMikdash, pois havia muito pecado, apesar de que ele sempre foi absolvido, não, vamos dizer assim, foi perdoado. Porque ele pagou, né, caro pelos seus pecados. Mas havia culpa em suas mãos, havia muito sangue, já que ele era um homem sanguinário. Mas seu filho Shlomo, cujo nome vem de Shalom, ele era pacífico, e aí sim lhe foi lícito edificar o Beit HaMikdash. Ao voltarmos aos tempos mais antigos, quando nós começamos a ver essa prática de ofertas, nós vamos lembrar lá de Caim e Abel que trouxeram a sua oferta. Primeiras ofertas que a gente vê na Torá. Então, vamos ler lá em Gênesis 4. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, e se você olhar no verso em hebraico, vai estar escrito mincha, que é uma dessas ofertas ali de Levítico. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E ali você também vai ver a palavra mincha, vai dizer assim, minchato, sua oferta. Essa oferta mincha aparece depois regulamentada então lá em Levítico 2, e também na nossa paraxá. O que nos chama a atenção é que essa oferta de mincha de Gênesis 4, ela parece ser um tipo de oferta pacífica. Sim, porque não havia nenhum... Nós não vemos ali que eles pecaram, então trouxeram uma oferta. Parecia que eles estavam querendo apenas trazer uma oferta para se aproximar do Eterno. Entregar algo ao Eterno. A gente sabe que o Eterno não vai se alimentar daquelas ofertas. Muitas vezes a gente vê que as ofertas, elas, inclusive, são os próprios homens que comem dela. Como nas ofertas de Shelamim, por exemplo, o ofertante que come da oferta. Muitas vezes os sacerdotes também tinham a sua porção. Então, os sacrifícios eles também eram uma forma de distribuir alimentos. Então, aqui nós não vemos pecados envolvidos, mas nós já estamos num contexto, obviamente, de um mundo já decaído. Afinal, Adão e Havá já tinham sido expulsos do Gan Eden. Então, Caim e Abel eles tinham consciência plena do Criador e da necessidade de buscar aproximação com eles. Mas a gente sabe muito bem que Caim e Abel eles foram em direções diferentes. Agora vamos ver o que diz em Gênesis 8. No verso 20, diz assim: E edificou Noa um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então, olha só a palavra holocausto aqui, que nós vamos ver tantas vezes em Levítico, está ali já com Noa. Holocausto é a oferta de olá, é a oferta de elevação. É a oferta que todo animal era queimado por completo. E daí sobrava apenas as cinzas dele na terra e a fumaça que subia. Por isso, olá, que sobe. Então aqui está escrito assim, Olot HaMizbeach. Mizbeach também é um outro item importante do sacrifício, que é o local onde a oferta é feita. O local onde o animal é queimado. E o Senhor sentiu o suave cheiro, Riach HaNihoach. E o Senhor disse em seu coração, preste atenção nessa palavra aqui, HaNihoach. E o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginei do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir
todo o vivente como fiz. Então, olha que interessante. A gente sabe que depois que Noé saiu da arca, então Deus ele faz a promessa que ele não iria mais fazer algo semelhante. Mas ele só diz isso depois que Noé ofereceu um olot, um olá. Deus promete que não fará mais o dilúvio sobre a terra, logo depois que Noé ofereceu diversas olot, ofertas de elevação. As ofertas de elevação, então, santificam o povo de Israel, e com Noé é como se esse olot que ele fez trouxesse uma santificação para toda a terra, a ponto de que ela estaria protegida de uma nova ação semelhante da parte de Deus. Novamente, Noé não ofereceu os olot porque havia pecado, mas foi um tipo de oferta pacífica de gratidão, porque eles haviam sobrevivido ao dilúvio e saíram em paz da arca. De fato, o nome Noah significa descanso. E tem a mesma raiz de Minchá. Então, essas duas letras que formam o nome de Noah, que é a letra Nun e a letra Het, elas também estão dentro da palavra Minchá. E a palavra Hanihoach também tem essa mesma raiz. Por isso que eu pedi para vocês lembrarem dela. Então, a palavra Minchá, que é o tipo de oferta, a palavra Noah, e a palavra Hanihoach, que que tem a ver ali com o cheiro suave. Então, tudo isso está conectado com a palavra, com a raiz da palavra Noah, que é descanso. Então, o aroma dos sacrifícios é aceito pelo Eterno a ponto de causar descanso. E o descanso é para nós e não para o Eterno, pois o Eterno não precisa de descanso. Então, esse conceito de sacrifícios, ele permeia todo o livro de Gênesis. Ele é regulamentado, nós vemos todos os detalhes em Levítico, para uma atividade que envolvia todo o povo. Mas os patriarcas já tinham a sua forma de sacrifícios mais antigas e mais primitivas. Então, Abraão, Isaac e Jacó, eles sacrificaram também ao Eterno. Abraão ele construiu alguns altares, Misbeach, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 22. Na verdade, Abraão edificou 4 altares. Isaac também edifica um altar em Gênesis 26, capítulo 26, versos 25. Nessas passagens, vemos que após erigir o altar, o nome de Deus também era invocado. Ou seja, estabelecer a presença divina no local. Ou seja, a intenção do sacrifício é chamar a presença divina. E Jacó também, em Gênesis 33, verso 20 e 35, verso 1 a 7. Então, o altar, o Misbeach, mais do que sacrifício, é um local de elevação, onde se produz um cheiro agradável que sobe para o alto. No Mishkan, havia dentro do local santo também um pequeno altar de incenso que produziam aromas agradáveis. Aliás, Deus é bem detalhista, porque existem vários elementos, especiarias para formar esse incenso, esse incensário, para provocar aquele aroma e uma fumaça, porque fica um cheiro bem agradável lá dentro. Dessa forma, vemos que a Torá, ou melhor, vemos que o culto a Deus, baseado nos patriarcas e na Torá, consiste em agir para manifestar a vontade de que Deus esteja presente e que apresentemos ofertas constantemente para estabelecer que a presença dele permaneça conosco. Mas, e hoje, né, no nosso contexto, como que nós nos encaixamos nesse aspecto? Afinal, tudo isso já terminou, né? Não temos mais o sacrifício de animais, não temos mais o Beit HaMikdash. Então, nós mesmos, cada um, nós temos que entender que o processo ele evoluiu. Então, começou lá da forma mais primitiva, com os patriarcas fazendo altares de pedra, altares que conforme eles peregrinavam, então eles construíam em diferentes lugares. Mas aí depois Deus ele estabelece um único local, que daí agora é o Mishkan. Só que o Mishkan também é móvel, então o Mishkan hora está aqui, hora está ali, até que finalmente ele determina na Torá um único local onde ele vai fazer ali habitar o seu nome. E aí o Misbeach vai ser construído somente ali, e os sacrifícios só poderão ser feitos em um local. Então, você veja como o processo foi evoluindo.
Mas agora, o que Deus quer com isso? Ele quer chegar cada vez mais perto do seu povo, a ponto dele habitar dentro de nós mesmos. Ou seja, que cada pessoa, seja um altar, seja um sacrifício vivo, e seja um elemento que santifique a terra. Então, cada um de nós hoje, na sua vida, está trazendo santidade à terra, como indivíduos. Conforme está escrito, nós mesmos, então, temos que ser esse sacrifício, conforme está escrito lá em Romanos 12. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, similar, e aqui é similar a aroma suave, santo e agradável. Similar a aroma suave, que era agradável. A Deus, que é o vosso culto racional. Em Hebreus 13 também diz assim: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Conexão de sacrifício, então, aqui, com invocar o nome de Deus. Sacrifício de louvor, que confessa o seu nome. Invocar o nome de Deus. Então, essa que é a nossa função. A nossa função é invocar o nome de Deus, ou seja, que a nossa boca e o nosso testemunho fale de Deus para a vida das pessoas. Então, muitas vezes, nós não vamos falar de Deus para as pessoas apenas tentando persuadi-las das palavras da Torá. E também isso. Mas, às vezes, as pessoas estão muito distantes da palavra da Torá, desse conhecimento. Mas elas vão ver algo diferente em nós. E algo que vai chamar a atenção. E, às vezes, algo até que ela vai desejar. Uma vida exemplar. Algo assim. Puxa, mas que pessoa... Olha que vida que essa pessoa tem, que bonito. Eu gostaria de ter essa vida. No verso 16 também diz assim, em Hebreus: e não vos esqueçais da beneficência, ou seja, caridade, nedavá, e da comunicação. Na verdade, aqui o que ele está querendo dizer, o partilhar com os outros. Similar a Corban, que cria aproximação. Quando nós praticamos a caridade, o dar uns para com os outros, nós criamos aproximação entre nós. E eu vejo que às vezes as pessoas elas estão próximas aqui na Beit, mas às vezes elas estão tão distantes, né? A gente mal tem tempo para poder responder até uma mensagem do irmão que manda uma mensagem. Ou a gente... parece que a gente tem uma vida muito isolada uns dos outros, eu tenho essa impressão. A gente cria conexão, às vezes, com algumas pessoas que acabam se aproximando mais, mas com os outros irmãos a gente acaba não falando. De modo que se eu, por exemplo, parasse de vir aqui na Beit, talvez eu caísse no ostracismo. Assim. Eu iria ser esquecido. Então, isso é algo que a gente deveria se preocupar. Eu acho que hoje, o conceito de oferta, sacrifício, aproximação, ela está muito viva para nós na maneira como nós nos conectamos uns para com os outros. Será que nós estamos dando a nossa verdadeira atenção aos nossos irmãos? Então nós temos que continuar agindo com o mesmo princípio que os antigos mantinham. Criar as condições para que a presença de Deus permaneça no nosso meio. Então isso está relacionado a um coração inclinado a um eterno e a um coração doador. Qual é o princípio do sacrifício? Seja de vegetais, seja de animais. Abrir mão de coisas de valor material em louvor a Deus. Direcionar recursos, não pensando apenas no próprio lucro, não pensando naquilo que vai me beneficiar, mas pensando como isso pode ser usado para que a glória de Deus e o conhecimento de Deus e do seu nome sejam manifestados. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque até no reino de Deus a gente busca as coisas sempre com uma boa intenção. Eu quero ter uma elevação espiritual, eu quero aprender mais, eu quero aprender a fazer as coisas, mas pode chegar um ponto que você começa a buscar um benefício próprio. E você não se preocupa tanto em como eu posso ser um benefício para os outros. Como que eu posso ser um sacrifício vivo? Como que eu posso causar aproximação, se eu vou ficar apenas buscando benefício? Às vezes nós queremos buscar, por exemplo, estudos, buscar a parte musical, o próprio hábito de vir à sinagoga, como algo, isso vai ser benéfico para mim.
Mas a nossa mentalidade tem que ir mais além. Nós temos que pensar como que eu posso beneficiar os outros, e não apenas como eu vou ser beneficiado. Por exemplo, essa casa de oração é um espaço em que as pessoas fazem o culto a Deus. Nós viemos aqui para cultuar o nosso Deus. Aqui há ensino, nós compartilhamos aqui os princípios da Torá e do reino, mas ela precisa de recursos. Não é simples manter uma beit como essa. Aqui o aluguel ele é caro, não é barato aqui. E ainda foi um dos aluguéis assim, mais baratos de entre outros locais que nós procuramos. Mas já é mais caro do que o da outra beit. Fora outras contas que temos aqui, né? Aluguel, luz, água, internet, a prebenda, doações, alimentos, a limpeza, recursos tecnológicos. Nós estamos há mais de um ano lutando aqui com o nosso som aqui na congregação para melhorarmos. E não temos recursos para isso. E também nós fornecemos aqui recursos espirituais. Como nós temos aqui pessoas que intercedem, pessoas que fazem parte do grupo de intercessão. Além das pessoas que participam da equipe de louvor, né? Tem a oração das mulheres. Nas terças-feiras, por exemplo, às 6 da manhã, o Rosh e o Mark, eles têm diariamente se reunido para fazer o shacharit, que relembra os sacrifícios realizados às manhãs, lá no templo. O sacrifício de Olá. Eram feitos uma manhã e uma tarde. Então, shacharit e mincha, na liturgia judaica. Mas então, aí eu pergunto assim, quem de vocês está disposto a estar 6 horas lá orando, todas as terças-feiras? Alguns vão dizer assim, puxa, mas minha dinâmica, né, me impede, né, de fazer isso. Mas fica a reflexão, será que não dá mesmo? Ou será que talvez eu que não estou muito inclinado a fazer esse tipo de sacrifício? Também, mas eu não posso orar na terça às 6 da manhã. Mas tem a oração à quinta às 19h30. Daí você também não vai poder esse horário? Também o Rosh se reúne com mais... São poucas pessoas que se reúnem. A congregação cresceu. Essas poucas pessoas que oravam há vários anos atrás, quando a congregação tinha 30 membros, são as mesmas que continuam se reunindo hoje. E a congregação cresceu de 30 para mais de 100. Deveria ter crescido esse número também. Por que não cresceu? A casa precisa de limpeza, e apenas algumas poucas irmãs têm se revezado nessa limpeza. No começo vai bem, mas depois as pessoas elas vão saindo, elas não ficam. Quem está disposto a entrar na escala para ajudar, para vir aqui? Porque senão a gente tem que contratar uma pessoa, tem que pagar. Quem das irmãs ou irmãos também, a limpeza não é algo exclusivo das irmãs. Os irmãos também podem ajudar. Os homens. Quem está disposto a se comprometer, pelo menos uma vez a cada 2 meses, de vir aqui para dar uma grande ajuda para limpar o local? Então você veja que é pouco, não estamos exigindo grandes coisas, mas mesmo pouco já é difícil para nós. Então será que o nosso culto racional a Deus se reúne a vir apenas aos sábados, a beit, sentar, ficar de pé, cantar músicas, ouvir uma palavra ou agir de forma mais sacrificial e voluntária? É muito bonito a gente ler sobre sacrifícios e tal, mas como hoje você está disposto a oferecer sacrifícios, se não através das suas ações? E também pôr a mão no bolso. Não no sentido de algumas pregações sobre ofertas, dízimos que algumas igrejas fazem, que a gente sabe que eles estão focando muito no dinheiro. Mas é para a subsistência da casa, para que a gente possa pagar os compromissos em dia. Porque aqui estamos longe de visar lucro. Mas também a gente tem necessidades. Então, o padrão de culto que as pessoas geralmente têm em mente, louvar a Deus com músicas, chorar, né, comover-se, ouvir uma palavra vibrante, bradar, né, até falar em línguas estranhas. Na verdade, meus irmãos, tudo isso tem muito pouco de racional. Que nós repensemos, né, a nossa noção e em direção ao culto ao nosso Pai Celestial, e que nós possamos compreender e refletir melhor sobre como podemos continuar ofertando, fornecendo sacrifícios de louvor e agradáveis a Ele. Restauração já, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Amém.